Olá, meninas, tudo bem? Eu sou Tatiane Paula e eu fui convidada para estar aqui com vocês hoje para a gente dialogar, né, sobre um tema muito interessante e primordial nas nossas vidas, né, principalmente enquanto mulheres, que é o cuidado com a nossa saúde mental, nosso autocuidado, o poder do nosso autoconhecimento. E aí, antes da gente iniciar esse nosso bate-papo, eu gostaria de pedir licença a todas para estar me apresentando, né? Então, assim como eu coloquei já, como eu já falei, né? Eu sou Tatiane Paula, tenho 44 anos, eu sou psicanalista, sou pedagoga, neuropsicopedagoga, trabalho com desenvolvimento humano, em lideranças femininas, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, sou mãe, sou filha, sou esposa, né? Então, por que da importância de nós falarmos desse tema diante de tantas tarefas, diante de tantas demandas do nosso dia a dia. Eu pratico budismo também há 40 anos e toda essa minha jornada eu venho fazendo o meu autodesenvolvimento, porque não podemos falar de outras pessoas, de falar de transformações de vidas, se nós não realizamos essa transformação e esse autocuidado. Eu comecei um relacionamento muito jovem, né, com um grande amor da minha vida, e aí junto com ele eu tive assim 2 filhos. Nos longos 18 anos, né, que nós tivemos na nossa vida, foram 18 anos assim incríveis, maravilhosos, o qual eu tinha uma vida completamente feliz, estava assim alcançando todos os meus objetivos junto com meu companheiro. E no meio dessa trajetória, né, de repente ele veio a falecer. E aí, quando ele faleceu, meu mundo caiu, meu mundo desabou. E eu não escutei os sinais do meu corpo, os sinais da minha mente. Eu fui levando a minha vida com aquele estereótipo de nós somos fortes, nós conseguimos, suportamos e superamos, e coloca um sorriso no rosto e vai. Então, pelos meus filhos, né, pela minha família, pelos meus amigos, eu fui simplesmente levando a vida com um sorriso no rosto, e aí eu fui deixando, né, que as minhas demandas internas elas fossem ficando de ladinho, né? Fui colocando tudo ali embaixo do tapete e fui seguindo a minha vida. E aí o que aconteceu com o tempo? Meu corpo vinha dando sinais. Eu sentia muitas dores, ia tomando medicamento, porque eu não posso parar, porque eu preciso trabalhar, porque os meus filhos dependem de mim e eu tenho várias questões que se eu parar, as coisas vão paralisar também. Lê do engano nosso, né? Chegou um momento da minha vida que de fato eu paralisei. Um dia eu abri meus olhos, tentei levantar da cama e não consegui. Meu corpo estava paralisado e tomado por dores insuportáveis. A partir desse momento, comecei a perceber que, se eu não olhasse de fato para mim, eu estaria negligenciando a minha própria vida. Estava muito presente em mim, ainda, a crença de que não havia tempo para a terapia, que o trabalho não matava, que o trabalho não mata, que eu precisava cuidar de tudo. E aí eu só percebi a força dessas crenças quando o meu corpo simplesmente parou. Então, para transformar qualquer aspecto da minha vida, eu preciso primeiro de conhecimento, de autoconhecimento. Muitas vezes nós não nos conhecemos, não nos curamos e mesmo assim desejamos transformar a vida de outras pessoas. Mas como isso é possível? Antes de tudo, eu preciso me reconhecer, saber quais são os meus valores inegociáveis, quais são as minhas crenças, o que realmente eu desejo para a minha vida, como eu me enxergo. E se eu não buscar a minha própria transformação, meu próprio autoconhecimento, se eu não revisitar as minhas crenças e não me dedicar a curar os meus traumas, como eu estarei verdadeiramente pronta para ajudar outras pessoas? A mudança começa em mim. Nesse momento, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que eu gosto muito. Eu gosto tanto que eu até coloquei essa história no meu livro. E aí, essa história é do elefante acorrentado. Vocês conhecem? Era uma vez
Em uma pequena cidade, havia um menino que tinha um sonho de conhecer um circo e sempre pedia que seus pais o levassem. Certo dia, o circo chegou à sua cidade. Muito empolgado, o menino correu para contar a seus pais. Seus pais, sabendo de seu grande sonho, resolveram que o levariam ao circo. A felicidade tomou conta do coração do menino, que esperou ansiosamente por aquele dia. O grande dia chegou e o menino foi ao circo exaltando a alegria. O espetáculo iniciou e o menino ficou muito fascinado com tudo que viu por lá, principalmente com a apresentação dos animais. Ao final, ele pediu aos seus pais que fosse conhecer o local onde os animais ficavam antes e após as apresentações. Ao chegar, observou tudo com muita atenção e entusiasmo. E, em meio à visitação, o menino observou que o elefante ficava preso em uma pequena estaca e questionou aos seus pais: por que aquele elefante, que é tão grande e tem tanta força, não consegue se soltar daquela pequena estaca? Pensando no que responder, sua mãe teve uma ideia e resolveu levá-lo a outra parte do circo, onde havia um elefante filhote. A mãe mostrou ao menino que o elefante filhote também estava preso a uma pequena estaca e que o mesmo estava fazendo muita força para se soltar, mas que por ser um filhote ainda não tinha força o suficiente para arrancar a estaca. Da mesma forma, o elefante adulto passara a maior parte dos seus dias tentando se soltar, mas não tinha sucesso. E conforme o tempo ia passando, ele diminuía as tentativas, pois ficava muito cansado. Acreditando que não seria possível, o elefante desistiu e acabou acreditando que não seria capaz de desprender-se da pequena estaca. E mesmo tão grande, com toda a força que possui, ele nem sequer pensa mais em uma maneira de arrancar a pequena estaca que o mantém preso. Então, o que podemos aprender com essa história? Aprendemos que não podemos desistir daquilo que queremos, devido à situação do momento. Os acontecimentos negativos do passado só irão determinar o nosso futuro se desistirmos de lutar. Só é derrotado na vida aquele que permite que o sentimento de derrota se instale no coração. Podemos dizer, então, que a estaca que prende um enorme e forte elefante são as crenças limitantes que ocultam a força e o seu grande potencial, fazendo desistir de construir uma vida digna a ser vivida por direito. Hoje começar a olhar para as minhas crenças, identificar o que me limita, qual é o próximo passo? O autoconhecimento. Conhecer a si mesma é essencial nesse processo de transformação. É através do autoconhecimento que conseguimos responder perguntas fundamentais. Quais são os meus valores? Quais são os meus inegociáveis? Quais são os pilares da minha felicidade? Quando sabemos quem somos e o que é realmente importante para nós, conseguimos tomar decisões mais alinhadas à nossa essência. E isso nos impede de permanecer em lugares, situações ou companhias que não condizem com nossos valores, nos protegendo de desgastes desnecessários e de relações que não nos fortalecem. Mas então, o que seriam esses pilares da felicidade? São aqueles elementos fundamentais que sustentam o nosso bem-estar, que nos dão segurança emocional e sentido de vida. Eles podem ser diferentes para cada pessoa. Saúde física e emocional, relações saudáveis, propósito, liberdade, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, entre outros. Quando colocamos nossa felicidade em apenas uma coisa, seja uma pessoa, um trabalho ou uma conquista, criamos um risco enorme de declinar emocionalmente. Isso acontece porque passamos a acreditar que se aquilo for embora ou não acontecer como esperamos, seremos infelizes.
A felicidade, na verdade, ela nasce de dentro, né, do nosso coração, do nosso interior, do alinhamento com os nossos valores, do cultivo desses pilares de forma equilibrada. Temos presenciado atualmente é que ao longo da vida e diante de diferentes acontecimentos, muitas pessoas vão se desconectando de sua própria essência, se enfraquecendo e permanecendo presas às suas próprias estacas. Então, Tatiane, como podemos nos libertar dessas correntes? Então, o primeiro ponto, o primeiro passo é identificar nossas crenças limitantes. Mas então, o que são essas crenças limitantes que me prendem? Crenças limitantes são pensamentos ou ideias que carregamos sobre nós mesmos, sobre os outros ou sobre a vida no geral. São pensamentos que nos impedem de avançar. Elas funcionam como barreiras invisíveis, moldando nossas decisões, nossos comportamentos e até a nossa autoestima. Muitas vezes nem percebemos que essas crenças estão ali, porque elas foram construídas ao longo do tempo, desde a nossa infância. Elas se formam a partir de experiências negativas, mensagens que recebemos de pessoas importantes, críticas, traumas ou até padrões culturais que nos ensinaram que algo não era possível para nós. Então, vamos transformar nossas crenças disfuncionais. Mas como transformar essas crenças disfuncionais em pensamentos que nos fortaleçam? O primeiro passo é se tornar consciente delas. Anotar, questionar e entender de onde vieram. Em seguida, desafiá-las. Será que aquilo que eu acredito é realmente verdade? Ou é apenas uma interpretação que me limita? Por fim, substituir crença limitante por uma crença fortalecedora. Uma que me permita agir com mais liberdade, confiança e autoestima. É um processo que exige atenção, prática e paciência, mas que, quando iniciado, nos conecta de volta à nossa essência e nos liberta das correntes que nos prendem. Isso também vale para os nossos relacionamentos. Muitas vezes permanecemos em relações desgastantes ou tóxicas porque não temos clareza dos nossos limites internos. O mesmo pode acontecer com os nossos filhos. Às vezes, sentimos angústias diante dos comportamentos deles, porque refletimos neles nossas próprias feridas. Eu mesma, vivi assim algo bem parecido. Um dia, minha filha, em uma crise, disse que queria morrer, que não aguentava mais, estava triste, queria morrer. Aquilo despertou gatilhos profundos em mim, lembrando dos momentos que eu também tive esses pensamentos. Naquele instante, pensei: o que eu preciso mudar em mim para refletir coragem para minha filha? Para ajudá-la a enfrentar, lidar com as emoções dela. Esse momento me mostrou que o caminho começa de dentro. Ao cuidar da minha saúde emocional, eu ofereço a ela, minha filha, um exemplo vivo de força e equilíbrio. Então, como nós, mulheres, mães, precisamos compreender que quando transformamos nosso coração e nossa postura, estabelecendo limites claros, criamos um filtro natural para o respeito. Colocar limites não é egoísmo, é autocuidado, é dizer: eu sei o que eu mereço, sei o que eu não aceito e minha energia tem valor. Quando nos conhecemos e nos cuidamos, filtramos melhor o que aceitamos na vida e nas relações. Não controlamos os outros, isso todo mundo sabe, mas assumimos a responsabilidade pelo nosso bem-estar. E assim inspiramos respeito e criamos um ambiente mais saudável para nós e para quem amamos. Resumindo, a transformação começa dentro de nós. Ao conhecer meus valores, curar minhas feridas e transformar
minhas crenças, eu me fortaleço. E fortalecendo a mim mesma, consigo oferecer às pessoas ao meu redor, inclusive aos meus filhos, um exemplo vivo de coragem, equilíbrio e amor. Esse é o verdadeiro poder do autoconhecimento. Libertar a mim mesma para então poder transformar o mundo à nossa volta. Agora, vocês têm aí uma folhinha com vocês, não tem? Todo mundo tem uma folhinha aí, né? Então vamos fazer uma pequena dinâmica rapidinho para dar uma descontraída. Todo mundo pegue essa folhinha que estão aí com vocês. Não precisa escrever nada não, vamos imaginar e vamos pensar. Imagine aí escrevendo nessa folha uma grande dificuldade da vida de vocês. Pode ser pessoal, profissional, dentro do grupo, né? Uma grande dificuldade, uma coisa que incomode. Pensaram? Então agora vamos balançar essa folha. Balance com força, tá? Imagine essa dificuldade, essa angústia, esse problema na vida de vocês 24 horas por dia. Todos os dias você acorda e levanta e tá lá aquele problema, aquela coisa que me causa um certo sofrimento. Imagina que esse barulho é esse problema. Balança com força. Cansa, né? Às vezes cansa. Viver com o problema cansa. Então agora, vamos pegar esse problema aí e vamos amassar. Não quero mais, não faz parte mais da minha vida. Decidi transformar. Estou eliminando agora. É a minha decisão, é a minha convicção. Machuca, né? Às vezes a mão dá trabalho. E também cansa. O esforço também cansa, né? Agora, com todo cuidado, vamos abrir esse nosso problema aí. Vamos olhar para ele de verdade. Decidi encarar meu problema. Vou agora olhar para ele. Desamassa ele aí com cuidado, com carinho, tá? Porque problemas também são nutrientes para a nossa transformação. Como diz o nosso mestre Ikeda Sensei, problemas, dificuldades por fraco é um veneno, mas por os fortes é uma vitamina. Então imagina que esse problema aí é a sua vitamina. Tá lá a folha, né? Tá amassadinha, mas tá lá. Meu problema tá lá, né? Por mais que eu tentei ali, ele tá ali. Agora, vamos balançar essa folha. O que aconteceu? O barulho sumiu, né? E por que eu trouxe essa dinâmica? Para a gente poder perceber que quando eu me esforço, quando eu me transformo, quando eu realizo o meu autoconhecimento e a minha revolução humana, eu consigo eliminar os barulhos da minha vida. E se cada uma realizar a sua revolução humana, criar esse esforço, mudar o comportamento, pensamentos, palavras, atitudes e ações, a gente consegue transformar todo o nosso ambiente. Então, primeiro, parte de mim. Eu realizo o esforço e eu elimino o barulho que me causa sofrimento, fazendo com que esse barulho seja também transformado no meu ambiente. Aqui, somos um grupo de dança. A dança, ela reflete a alma. Por isso, é preciso se perguntar: o que eu preciso transformar em minha vida neste momento para que meu corpo se torne verdadeiro reflexo através da dança? Dança é movimento. Mas qual movimento interno estou sendo chamada a realizar para elevar a minha energia e vibração, a ponto de o outro sentir em minha expressão o poder de também se movimentar e se transformar? O que meu corpo e minha alma inspiram através da dança? Qual movimento estou criando em minha própria vida para que a partir da minha arte eu mova também o meu mundo externo? Então, antes de encerrar, gostaria de só complementar a minha história lá do início e dizer para vocês que hoje eu olho para a minha vida, olho para a minha vida interna principalmente. Hoje eu cuido da minha saúde física e mental, eu faço terapia, eu faço acompanhamento com a psiquiatria, eu tenho um tratamento multidisciplinar, porque eu fui diagnosticada com fibromialgia.
Então, eu estou casada novamente, tenho um filho, né, de 8 anos, o Enzo. Então, eu transformei a minha vida a partir do meu olhar para mim, a partir do meu autocuidado. Então, para eu amar e entregar o melhor para os outros, para a minha família, eu preciso cuidar de mim. A gente só oferece o outro que tem dentro do nosso coração. Então, foi a partir desse olhar que eu transformei o veneno em remédio na minha vida e estou construindo a minha história de uma forma valorosa, não só para mim, mas para as pessoas ao meu redor. Então, tudo começa comigo. Encerrando por aqui, me colocando à disposição de vocês para um bate-papo individual, caso queiram. Quero muito agradecer o tempo, a paciência, a troca e o convite. E gostaria, assim, de deixar uma reflexão para todas nós nesse momento. Quando nos enchemos de amor por nós mesmas, a liberdade deixa de ser uma pergunta e se torna a resposta. Se hoje ainda não vivo a vida que desejo, vamos nos questionar: o que estou esperando para me transformar? Eu pedi que chegassem até aí uns espelhos, um presentinho para vocês, né? Como eu não estou aí presente, eu enviei esse carinho, né, para cada uma. E aí eu vou pedir para que vocês peguem esse espelho e olhem para ele nesse momento. Enquanto vocês estão se olhando no espelho, eu quero que preste atenção na imagem que está sendo refletida nele. Quem sou eu de verdade? Olhe no espelho, mas não pare na imagem. Veja além do reflexo. Você é a soma de todas as dores que não te definem, de todas as lutas que você venceu em silêncio e de todos os sonhos que ainda vivem dentro de você. Você é aquela que caiu e se levantou, que foi desacreditada e persistiu, que chorou, mas escolheu continuar sorrindo. Você é a força disfarçada de doçura, é coragem vestida de calma. Você é o elo entre o que passou e o que está por vir. Você é a mulher que se reconstrói todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. E é por isso que agora, diante de si mesma, é o tempo de reconhecer. Você é suficiente. Você é luz. Você é transformação. O que você vê no espelho é só a casca, mas dentro de você habita uma força que o mundo ainda precisa conhecer. A sua verdade não está nos rótulos, está no brilho dos seus olhos. Quando você decide não desistir. Respire fundo. Olhe para si com amor e reverência, porque hoje você se reencontra. Hoje você escolhe florescer. Parabéns. Um beijo grande no coração de todas e até breve.